Ela estava no chão, com poeira no rosto, lágrimas misturadas com terra, sem conseguir nem olhar para cima. Ao redor dela, uma multidão com pedras na mão, prontos para matá-la. Ela sabia que ia morrer. Aquela seria sua última manhã. Mas então um homem se abaixou, começou a escrever no chão. E em menos de 2 minutos, toda aquela multidão foi embora, uma por uma. E ele se virou para ela e disse as palavras mais poderosas que ela já tinha ouvido na vida. Fica até o final, porque essa história vai mudar a forma como você enxerga seus próprios erros. Para entender o peso desta história, você precisa entender como era a vida de uma mulher naquela época e naquela cultura. Ela não tinha nome registrado na Bíblia. A Escritura simplesmente a chama de uma mulher. E isso diz muito porque, naquela sociedade, mulheres muitas vezes eram invisíveis para a história. Mas ela existia, ela sentia, ela sonhava e ela ia. A Bíblia diz que ela foi pega em adultério. Não vou entrar nos detalhes do que a levou até ali, porque honestamente a Bíblia também não entra. O que importa é que numa manhã, enquanto Jerusalém ainda acordava, um grupo de escribas e fariseus foi até onde ela estava e a arrastaram pelas ruas. Imagina essa cena: uma mulher sendo puxada, provavelmente mal vestida, humilhada na frente de todos. Pessoas saindo de suas casas para ver, crianças parando de brincar, comerciantes largando as mercadorias, todos sabendo o que estava prestes a acontecer. Porque pela lei de Moisés, a punição para adultério era clara e brutal, apedrejamento até a morte. Eles a jogaram no meio do templo, bem na frente de Jesus, que estava ensinando ao povo. E disseram, em voz alta para todo mundo ouvir: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. No próprio ato, Moisés na lei nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu o que dizes percebe a armadilha? Se Jesus dissesse não apedrejem ela, ele estaria contrariando a lei de Moisés, o que era crime. Se dissesse apedrejem, ele seria cruel e perderia tudo que pregava sobre amor e perdão. Era uma armadilha perfeita e ela estava sendo usada como isca. Agora eu quero que você feche os olhos por um segundo e imagine que você é ela. Você está no chão, joelhos na terra dura, cabelo jogado para frente cobrindo seu rosto de vergonha. Você não consegue nem respirar direito de tanto medo. Você escuta as pedras nas mãos das pessoas, o som de pedra contra a palma de mão. Você sabe como isso vai acabar. Ao redor de você, vozes, acusações, julgamentos. Pecadora, prostituta, a lei é clara. E no meio desse caos todo, de repente, silêncio, um silêncio estranho, diferente. Você levanta os olhos só um pouquinho e vê os pés de um homem que veio até você. Ele não ficou de longe como todos os outros. Ele se aproximou, e então, ele se abaixou. Jesus se abaixou até o chão, o nível dela, ao nível da vergonha dela, e começou a escrever com o dedo na terra. A Bíblia não nos diz o que ele escreveu. E olha, isso me fascina, porque ao longo dos séculos, teólogos estudiosos tentaram descobrir. Alguns dizem que ele escrevia os pecados secretos de cada acusador. Outros dizem que escrevia os mandamentos que eles próprios quebravam. Outros ainda dizem que simplesmente estava dando tempo para a situação respirar. Mas o que eu sei é o efeito que aquilo teve. Os acusadores continuaram pressionando. E então, o que você diz? Jesus se levantou, olhou para eles e disse as palavras mais devastadoras da história: aquele que entre vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E então ele se abaixou de novo e continuou escrevendo. E aí aconteceu uma das cenas mais bonitas e mais silenciosas da Bíblia inteira. Um por um, eles foram embora. Começando pelos mais velhos, porque os mais velhos tinham vivido mais tempo, tinham mais histórias, tinham mais erros guardados no coração que ninguém sabia. Um por um, as pedras foram sendo abaixadas. Um por um, os passos foram se afastando. Um por um, a multidão que ia matar ela foi embora. Sem palavras, sem explicação, sem drama. Eles simplesmente foram, porque aquelas 7 palavras de Jesus tinham feito algo impossível. Tinham atingido a consciência de cada um. E de repente, ela estava sozinha com ele. 2 minutos atrás ela ia morrer. Agora, ela estava viva e sozinha com o único homem que tinha ficado. Jesus se levantou de novo, olhou para ela e perguntou com uma suavidade que devia ter partido o coração dela: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela olhou ao redor. Só havia poeira onde antes havia pedras. Só havia silêncio onde antes havia acusações. E ela disse, provavelmente com a voz tremendo: Ninguém, Senhor. E então Jesus disse as palavras que ela nunca ia esquecer enquanto vivesse: Nem eu te condeno, e não peques mais. Para. Deixa isso chegar. O único homem ali que podia condenar ela, porque era o único que estava de fato sem pecado, escolheu não condenar. Ele não minimizou o erro dela. Não disse, está tudo bem, não foi nada. Ele disse, vai e não peques mais, reconhecendo que ela tinha errado. Mas antes disso, ele disse, nem eu te condeno.
Eu, o único que poderia. E não condenou. Agora eu preciso te falar de algo que muita gente passa por cima nessa história. Quando pensamos em cura milagrosa de Jesus, pensamos em cegos enxergando, paralíticos andando, leprosos sendo curados. Mas e a cura que não aparece no corpo? E a cura que acontece por dentro? Aquela mulher saiu andando do templo naquela manhã, do lado do fora. Parecia normal, sem marcas físicas, sem cicatrizes visíveis. Mas por dentro ela saiu carregando o peso de ter sido a pessoa mais humilhada de Jerusalém naquela manhã. O peso de ter sido exposta, julgada, condenada publicamente pelos líderes religiosos mais respeitados da cidade e ao mesmo tempo carregando algo que nunca tinha sentido antes. Uma leveza estranha, um perdão que ela não entendia ainda completamente, uma segunda chance que ela não merecia e que exatamente por isso era mais preciosa do que qualquer coisa. Sabe qual foi o maior milagre dessa história? Não foi o fato de ela ter escapado das pedras. Isso foi extraordinário, mas não foi o maior. O maior milagre foi Jesus se abaixar até ela, porque naquela cultura, um homem de status e respeito jamais se abaixaria até o nível de uma mulher condenada. Jamais se aproximaria de alguém considerado impuro. Jamais arriscaria sua reputação por uma pecadora. Mas Jesus foi exatamente até onde ela estava, no chão, na poeira, na vergonha, e ficou lá com ela. Isso é o que ele faz. Ele não espera você se limpar para se aproximar. Ele desce até onde você está, na bagunça toda, na vergonha toda, no erro todo, e fica lá. E é nesse lugar que a cura verdadeira acontece, não quando você se conserta, quando você se permite ser encontrado. Agora eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você já se sentiu naquele chão, não literalmente, mas aquele chão metafórico que todo mundo conhece? Aquele lugar de vergonha profunda, aquele momento em que você errou tão feio que não consegue nem olhar para cima. Quando parece que todo mundo sabe, quando as vozes acusadoras dentro da sua própria cabeça são mais barulhentas do que qualquer multidão. Aquela sensação de, eu estraguei tudo, não tem mais jeito, não tem perdão para isso. Eu preciso te dizer uma coisa, Jesus está escrevendo no chão para você também. E ele vai se levantar e perguntar, onde estão os teus acusadores? E talvez os acusadores de fora já foram embora. Mas e os de dentro? Aquela voz que fica repetindo seus erros toda vez que você tenta dormir, aquela que te lembra de tudo que você fez de errado, aquela que o diz você não merece ser amado, não merece ser perdoado, não merece uma segunda chance. Jesus diz para essa voz a mesma coisa que disse àquela multidão: sai daqui. E para você ele diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Não é uma licença para continuar errando, é uma libertação para começar de novo, com um novo começo real, com alguém que sabe tudo sobre você e ainda assim escolhe ficar, escolhe se abaixar, escolhe não jogar a pedra. Essa mulher da nossa história não tem nome na Bíblia, mas eu acredito que isso foi intencional, porque o nome dela é o seu, é o meu, é o nome de todo ser humano que já se viu no chão, cheio de vergonha, esperando uma condenação que nunca veio porque Jesus chegou primeiro. Se essa história tocou seu coração hoje, se você se viu naquele chão em algum momento da sua vida, eu quero que você faça uma coisa agora. Comenta aqui embaixo a palavra livre, não precisa explicar, não precisa contar a história, só digita livre e saiba que essa palavra tem poder, porque você é livre. Não importa o que você fez, não importa o que disseram, não importa o que a voz dentro da sua cabeça repete. A mesma sentença que Jesus deu àquela mulher, ele dá para você hoje. Nem eu te condeno. Se você ainda não está inscrito nesse canal, te convido a fazer isso agora. Aqui a gente conta histórias de Jesus que ninguém conta do jeito que precisam ser contadas. Histórias que curam por dentro, que dão esperança de verdade, que mostram quem ele é de fato. Aperta o like se essa história te tocou. Compartilha com aquela pessoa que tá no chão hoje, que tá carregando uma vergonha que parece pesada demais. Esse vídeo pode ser exatamente o que ela precisa ouvir. E ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, porque a gente continua trazendo histórias que vão transformar a sua fé. Obrigado por estar aqui. Que Deus cuide de você. Até o próximo vídeo.